Pronto, pode começar. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Malheiros, eu trabalho no Hospital Infantil João Paulo II, da Rede FEMIG, no setor de gastroenterologia, endoscopia pediátrica e no ambulatório de alergia alimentar. Eu vou falar hoje sobre os conceitos básicos de alergia alimentar. Ixi, não está passando, agora como que não está passando? Isso. Bom, começando pelo conceito. A alergia alimentar é uma resposta adversa imunológica reprodutível que ocorre à exposição de um dado alimento. Portanto, ela envolve mecanismos imunológicos e exclui as reações não imunomediadas, entre elas as intolerâncias alimentares, as reações farmacológicas, as reações mediadas por toxinas bacterianas. Portanto, gente, o conceito muito errado que existe aí fora é sobre alergia à lactose. Não existe alergia à lactose. Alergia, a gente tem a proteína do leite de vaca. Intolerância, a gente vai ter o açúcar do leite de vaca. Apesar do leite de vaca, não necessariamente, né, da lactose. Porque, não sei se vocês sabem, mas o leite materno é muito rico em lactose, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque apesar dos sintomas serem parecidos, poderem os dois cursarem com diarreia, com vômito, com dores abdominais, tolerância, cada um tem um grau de tolerância. Agora, alergia, não. Se você tem alergia, a mínimas quantidades você vai reagir. Um outro conceito que eu vou falar muito na aula é sobre a reprodutibilidade. Então, tem que ser reprodutível. Quais são os mecanismos imunológicos? Se ela é imunomediada, quais são eles? As mediadas por IgS, que os exemplos clássicos são anafilaxia, urticária e angioedema e a síndrome de alergia oral, são reações imediatas, então eu tenho que empolar, inchar, ter um mal-estar nas próximas 2 horas, geralmente, né? Aquela pessoa que come, que incha, e que no dia seguinte acorda com a urticária, a gente meio que desconfia que a causa da urticária, ou às vezes nem a urticária, é um exantema, né? E a pessoa já generalizou ali, já denominou urticária. Desconfia que às vezes a causa é outra e geralmente é viral. Os mecanismos não mediados pela IgE, que são as enterocolites, a famosa FPAS, as proctites, FPIPs e a enteropatia. São reações tardias, geralmente, né, são reações gastrointestinais, então, às vezes, a pessoa comeu, introduziu o leite, as fórmulas infantis um dia, 2, 3 dias depois, começa, as fezes já estão mais amolecidas, aí aparece um sangue nas fezes, você tem, às vezes, um sinal de uma irritabilidade logo no primeiro dia, então, isso depende, tá? E as parcialmente mediadas por IgE, que o exemplo clássico, os 2 exemplos mais clássicos que a gente tem é dermatite atópica e esofagite eosinofílica. Para você desenvolver alergia alimentar, você precisa primeiro de ter uma genética, uma predisposição genética. Somado a isso, a ingestão, o contato com a proteína de capacidade alergênica, que são consideradas proteínas de 10 a 70 quilodaltons. Além disso, a quebra dos mecanismos de defesa do trato gastrointestinal e, mais ainda, a incapacidade do organismo de desenvolver a tolerância. Então, para você fazer um diagnóstico de alergia alimentar, como em tudo na medicina, a gente tem que começar pela anamnese, né? Então, a anamnese detalhada já nos direciona muito, ou muitas vezes confirma ou exclui o diagnóstico de alergia alimentar. O exame físico, os testes laboratoriais mais comuns seriam o teste cutâneo, o prick-teste, os testes de contatos e as dosagens específicas da IgE. O teste de provocação, duplo cego, simples cego e aberto, eu vou falar daqui a pouco, e os exames de imagem que podem ajudar em casos específicos ou excluir diagnósticos diferenciais. Então, vamos detalhar primeiro a anamnese. Primeira coisa, qual alimento suspeito? Às vezes a pessoa chega com vários alimentos suspeitos, às vezes cada hora com um sintoma diferente para cada alimento ou semelhante. Então, assim, vamos separar cada um para a gente conseguir identificar. É muito raro alergia a múltiplos alimentos.
Então, às vezes, no ambulatório a gente vê uns 2 alimentos, quando eles são mais, né? Geralmente é um. Mas quando você vê mais, é uns 2 alimentos, vem com suspeita com vários, mas você vai triando, vai fazendo os testes, e aí você vai excluindo e a gente acaba ficando com uns 2 alimentos aí, no máximo aí uns 3 aí, olha lá, às vezes uma fruta e o leite, o ovo, mas a maioria das vezes é um só. Quais são os sintomas? São sintomas gastrointestinais, são respiratórios, são cutâneos, né? São sintomas inespecíficos, assadura de bumbum, né? Isso daí é sintoma de alergia. Qual que é a idade de início? Então, assim, é importante porque às vezes a pessoa fala assim, com 3 anos ele começou a ter diarreia, eu tô achando que é alergia a leite de vaca. O menino toma leite desde o primeiro mês, né? Fórmula infantil, que é a base de leite de vaca. E aí ele vai aparecer com sintomas lá com 3 anos de vida, desconfia. Então, é importante você saber a data de início. Se teve reprodutibilidade clínica, toda vez que eu comer, eu tenho que ter sintoma. Se eu não comer, eu não vou ter sintomas. Então, aquela pessoa que continua tendo urticária, mesmo sem ingerir o alimento, você está comendo mosca em diagnóstico, não é aquele alimento, né? E aí a pessoa vai e tira outro alimento, e tira outro alimento, e às vezes é uma urticária crônica, um quadro idiopático, né? Autoimune, então a gente tem que tomar cuidado. O tempo de ingestão e o aparecimento dos sintomas. Isso é importante para a gente caracterizar se a reação é imediata ou tardia, né? A quantidade e a forma ingerida. Porque às vezes a pessoa teve uma reação muito discreta, porque a quantidade foi pouca, mas ela tem que ter uma reação. Não, eu ingeri, mas não tive nada, desconfia. E se ela foi in natura ou se ela foi processada, assada, nós vamos ver mais para frente que alguns pacientes podem tolerar leite e ovo de forma processada. A época da última ingestão e a reação é importantíssimo, porque às vezes a paciente já desenvolveu tolerância e a gente está lá ainda tratando, conduzindo, excluindo o paciente do alimento alergeno sem necessidade. Então, é importante fazer um recordatório alimentar, desde o aleitamento materno exclusivo, introdução de fórmulas, introdução do glúten, né, para a gente conseguir precisar melhor. Intervenções terapêuticas que foram realizadas. O paciente necessitou, ele apresentou vômito de imediato, precisou de expansão volêmica, ou foi um vômito que foi autolimitado, precisou de adrenalina, foi para o serviço de urgência, tomou injeção. Qual injeção? Foi prometazina? Foi adrenalina? Então, isso a gente vai caracterizar a gravidade do quadro. História familiar de atopias, geralmente paciente com alergia alimentar tem isso também, e outras comorbidades. O exame físico é mais pobre, a gente vai caracterizar mais os dados antropométricos e ele é mais rico nos casos, claro, da dermatite atópica, que você vai ver, né, a xerodermia, nos casos de sibilância e das lesões de pele. Então, é importante a gente ele é mais importante na dermatite atópica aí. Bom, sobre os testes, né? O prick teste, o teste cutâneo. Quando que eu devo solicitar? Em suspeitas clínicas de reações imediatas. E como que eu vou interpretar? A gente está falando aí imediata, tem um asterisco ali. A dermatite atópica a gente pode solicitar também em casos de dermatite atópica grave, tá? Dermatite atópica leve, a gente não fica procurando causas alimentares. Nas graves, a gente tem associação de dermatite atópica com alergia alimentar, e aí vale a pena a gente estar solicitando. Se a pele está muito ruim, é muito difícil de fazer o prick teste, então a gente parte para a IgE. Como que você vai interpretar? Se o prick teste deu negativo, ele exclui a alergia e já é imediata. Se positivo, ele não confirma. Ele só me diz que eu tenho uma reatividade àquele alergeno. Se eu vou reagir, é outra história. Então, você tem uma história clínica de uma reação imediata, eu como, eu empolo, eu passo mal, vomito e empolo ao mesmo tempo, quer dizer, uma anafilaxia, eu posso pedir o teste cutâneo e dosar a IgE. Então, aqui está um exemplo do prick teste dos extratos, né? Os extratos também é importante ser de fonte confiável. Cuidados para o prick teste, os corticoides não interferem, exceto os cutâneos. Os antihistamínicos devem se suspender em torno aí de 1 semana, para não interferir no exame. A gente faz o controle positivo e negativo, porque você tem peles que são
muito reatogênicas, sei lá, reagem muito, né, e outras não. Então, a gente vai medir o tamanho da pápula, não do eritema, às vezes faz um árvore de eritema muito grande em volta, isso daí não tem valor para a gente, que tem valor é o tamanho da pápula, e aí 3 milímetros acima do controle positivo. Sobre a dosagem da IgE específica, quando devo solicitar? Também na suspeita clínica de reações precoces, imediatas. E se o teste cutâneo deu positivo para aquele alimento suspeito? Eu vou acompanhar o paciente com os valores de IgE. Atenção! IgE para múltiplos alimentos não tem valor diagnóstico. Então, às vezes, esses laboratórios fazem um pacotão, colocam vários alimentos e dosam IgE para um grupo de alimentos ali. E aí, para os alimentos mais comuns que causam alergia, aquilo dali, a gente rasga o papel, porque não direciona nada. Qual deles que está prevalecendo ali, que está fazendo a IgE tá alta? Ele não é útil no diagnóstico de reações tardias. Então, não se pede IgE para casos de diarreia, de FPAS, de enterocolite, de proctite alérgica, exceto se você já tem o diagnóstico, já está documentado, e você deixou dieta de exclusão, ou seja, tem um tratamento da FPAS, a gente quer ver se o paciente desenvolveu tolerância, e aí, nesse momento, para a gente ver se ele já perdeu a alergia, a gente vai dosar IgE, por quê? Hoje, sabe-se que muitos casos de FPAS, de enterocolites, podem mudar o comportamento e evoluir para anafilaxia. Então, a IgE, ela não vai te impedir de fazer o teste de provocação para ver se o paciente perdeu a alergia. Só que ela vai te direcionar se você vai fazer esse teste domiciliar, se você vai fazer esse teste intra-hospitalar, né? Porque se uma IgE está alta, é arriscado você pegar e fazer esse teste no domicílio. Então, é mais prudente e é recomendado que se faça no hospital, com acesso venoso, com todo o protocolo. Como que vai interpretar os valores das IgEs? O nosso serviço de alergia, ele segue esses valores preditivos aí. Então, essa tabelinha. Para leite e ovo, nós temos valores diferentes com a idade, menores de 2 anos e acima de 2 anos. Então, vou dar para amendoim, peixe, trigo, soja já não, e castanha já não tem essa diferença com a faixa etária, não. Então, o que acontece? Crianças abaixo de 2 anos, com uma IgE acima de 2, tem um valor preditivo de 95% de reagir. Acima de 2 anos, esse valor já tem que ser acima de 7 para dar um valor preditivo de 98, tá? Então, nos direciona, a gente não utiliza aqueles valores do laboratório lá, não. O nosso serviço segue mais essa tabela. O teste de provocação oral, o que seria ele? Oferecer o alergeno e ou placebo em doses crescentes sob supervisão médica. Ele pode ser feito duplo cego, nem nós, nem o paciente ou familiar sabe que está sendo oferecido o alergeno ou placebo. Simples cego, só, né, o familiar não sabe, a gente vai estar sabendo. E o aberto, que os dois estão sabendo o que está sendo fornecido. Pode ser feito de forma hospitalar e domiciliar. Domiciliar, quando o paciente consente, quando a IgE é negativa, quando o quadro é leve. O hospitalar, quando você tem riscos de gravidade, né, tanto de anafilaxia como de enterocolite aguda, e a gente tem que fazer intra-hospitalar. Bom, quais são as indicações do teste de provocação oral? Nas reações não mediadas por IgE, nas tardias, né, nas gastrointestinais, que é o meu foco, né? Quando os testes laboratoriais são tardios, porque os testes laboratoriais são tardios, eu não tenho um teste, um exame de sangue, um prick teste que vai me direcionar. Então, eu faço, o único teste que eu tenho para fazer é o TPO. Nas IgE mediadas, às vezes o paciente chega no ambulatório lá, um pediatra pediu um IgE para um tanto de coisa, né, para leite, para ovo, para banana, para kiwi, para tomate, e está tudo aumentado. Está acima do valor lá do laboratório. E aí? Aí a gente tem que ficar dando um por um e ver qual que tem reação. Ou, quando a mãe fala, como eu empolo, a IgE está menor que 0, está negativa. Então, tem uma dissociação clínico-laboratorial do alimento suspeito, eu vou fazer o teste de provocação oral, tá?
E nos casos mistos, nas reações mistas, quando você tem a necessidade de estabelecer uma relação de causa e efeito entre o alimento e os sintomas. Quando eu não preciso de fazer o TPO? Quando um caso de anafilaxia, um caso clássico de reprodutibilidade, né, bem documentado. Nas reações imediatas, mesmo que não anafilaxia, mas que você tem uma IgE específica positiva. Então, eu falei assim, ó, a primeira vez que ele comeu o ovo, o menino inchou o lábio, fez urticária, angedema, melhorou com tanto tempo após o antihistamínico, não persistiu essa urticária, eu fiz a IgE, está acima lá de 7, está 10, 30, 100 de IgE para ovo. Eu não preciso ficar fazendo outra provocação para documentar aquilo dali, né? Já está mais que documentado, a história compatível e tal. E nas enterocolites graves, com episódio, já tem um episódio prévio, você também fica precisando, com anafilaxia, você não vai ficar pagando para ver nesses casos graves. Aí está uma folhinha que a gente faz do teste de provocação no nosso serviço, com toda sistematizada, o local onde a gente vai fazer, qual que é o modelo, né, para nos direcionar, a característica, se ela é imediata ou tardia, o que você está esperando, se vai ser fornecido em qual tipo de consistência, a dose total, a inicial, o que está esperando? É um caso que os relatos é de anafilaxia, você já vai, né, direcionado. E lembrar que reações gastrointestinais podem demorar 2 a 4 semanas. Mas ela já começa, às vezes, o quadro franco, né? Às vezes ela já começa a dar sinais um pouco antes, ia ser, por exemplo, sangue clássico, às vezes não vai ser de imediato, né? Mas o menino já começa com a irritabilidade, com cólica, alguma coisa assim. Sobre exames de imagem, a endoscopia digestiva com biópsia. Ela só deve ser feita em pacientes com sintomas inexplicados e persistentes, que ela tem uma baixa sensibilidade e especificidade. Ela ajuda nos diagnósticos diferenciais, por exemplo, não só a enteropatia alérgica, como a doença celíaca e desnutrição, todos vão ter atrofia velocitária intestinal. Então, assim, ela é bem indicada, a indicação clássica dela é nos casos de esofagite eosinofílica, né? A colonoscopia, ela pode detectar úlceras, pólipos, malformações vasculares, parasitas, que são responsáveis pelos quadros de diarreia e de sangue. Sobre a endoscopia na esofagite eosinofílica, então a gente vai fazer a biópsia, você tem que ter mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, não tem uma resposta ao inibidor de bomba, como nas doenças do refluxo, né? Ou a pH-metria normal. As alterações clássicas da endoscopia, em pacientes mais velhos, a gente consegue ver essa traqueização do esôfago, que são essas camadas concêntricas aqui no esôfago. As estrias nos mais novos, né, a gente vê o edema de mucosa, que aí você consegue ver as estrias longitudinais, e o pontilhado brancacento, que são os abscessos eosinofílicos, né? Eu queria destacar aqui um pouco sobre a eosinofilia esofagiana, porque como isso virou moda, viu eosinófilo no esôfago, estão falando que é esofagite eosinofílica. Uma coisa é certa, viu eosinófilo no esôfago é patológico. O único órgão do trato gastrointestinal que não tem eosinófilo no seu quadro fisiológico é o esôfago. Eosinófilos são encontrados em todo o trato gastrointestinal em condições fisiológicas, exceto no esôfago. E quais são as doenças que podem causar a eosinofilia esofagiana? Doença do refluxo, a esofagite eosinofílica, mas também, olha o tanto, gente, gastroenteropatia eosinofílica, doença celíaca, doença de Crohn, infecções, acalásia, hipersensibilidade a drogas, vasculites, doença enxerto versus hospedeiro, colagenose. Então, ela não é patognomônica da esofagite eosinofílica. Vão abrir o leque de raciocínio aí quando você vê uma eosinofilia esofagiana. E no resto do trato gastrointestinal, você também pode ter não só as FPAs, como as gastroenteropatias eosinofílicas, as doenças inflamatórias intestinais e as hipersensibilidades também gastrointestinais imediatas. Da mesma forma que eu falei da eosinofilia, nem todo vômito e diarreia é FPAs e enterocolite, tá? Nem todo vômito e diarreia é alergia a leite de vaca. Anormalidades estruturais, como refluxo, estenose hipertrófica de piloro, atresia estenose do trato gastrointestinal, volvo, má rotação, invaginação,
deficiências enzimáticas, galactosemia, fenilcetonúria, deficiência de lactase, as causas infecciosas, as virais, até acrescentei aqui na minha aula o coronavírus, né? Não só o rotavírus, o coronavírus, as hepatites, as causas bacterianas, as parasitárias podem causar vômito, diarreia, malignidades, entre outras, nossa fibrose cística do hospital, as doenças celíacas e as doenças vesículo-biliares. Então, vamos abrir o nosso leque de raciocínio aí, quando tiver paciente com vômito e diarreia. IgE total. IgE para múltiplos alimentos. Painel de IgG, anticorpos IgG, PET testes intradérmicos não devem ser recomendados no momento. Me dá dó quando chega aquela mãe, que outro dia chegou para a gente, que pagou mais de R$ 1.500 no painel de IgG, pedindo para a gente interpretar, porque acho que nem mesmo o médico que solicitou, que fez ela pagar, não sabia o que fazer, aí encaminha lá para o ALOS. Então, por favor, se você não sabe como interpretar, não solicite. Você vai ficar com aquele tanto de papel na mão, vai ter que encaminhar para o especialista. E aí comprou um problema para a gente, porque a gente vai ter que ficar testando alimento por alimento suspeito. Nem toda diarreia, nas considerações agora, eu vou falar sobre as considerações finais sobre o diagnóstico e vou entrar no tratamento, tá, gente? Nem toda diarreia com sangue é alergia a leite de vaca. Nem toda eosinofilia esofagiana é esofagite eosinofílica. Reações tardias, o diagnóstico é teste de provocação, não adianta ficar pedindo IgE. Recomenda-se que toda alergia, suspeita de alergia, seja confirmada, porque 50% até 90% dos casos que chegam com suspeita de alergia não são. A reprodutibilidade clínica é fundamental para o diagnóstico. Então, às vezes, o paciente... Eu como camarão e empolo, eu não como... Tem vezes, outro dia eu fui na praia, eu comi e não empolei. Então, não é o camarão, né? Ou então, você já perdeu alergia, desenvolveu tolerância. Então, sempre tem que investigar isso daí. História exame físico isolado não vai fazer diagnóstico. Eu tenho que ter uma comprovação com TPO ou com uma IgE, tá? Ou com, né, com plique teste, ou com a endoscopia, no caso da esofagite eosinofílica. Os testes positivos também não são, da mesma forma que história exame físico isolado não faz diagnóstico, o teste positivo também não é o suficiente para o diagnóstico. Então, outro dia apareceu uma mãe, que o filho mais velho tinha alergia a ovo. Aí nasceu o outro, aí ela quis testar, antes de dar o ovo para o menino, ela já quis pediu para o médico assistente dosar IgE, a ideia é uma IgE aumentada, ela nunca deu ovo. Aí ela falou assim, tô com medo, porque disse que amendoim dá muita alergia. Pede, doutor. Aí o doutor foi lá e pediu IgE para amendoim. Pediu para amendoim, pediu para kiwi. A cada introdução alimentar foi fazendo tanto de IgE. Umas davam alterada, outras davam mais, outras davam menos. E aí você tem aquele tanto de teste positivo. E aí, você vai fazer exclusão de todos os alimentos? Não, vai mandar lá para o ALOS para a gente internar o paciente, ficar dando comida para o menino até ver qual dos alimentos que é alergia, se é que ele tem alguma alergia. Então, gente, não façam isso, por favor, tá? A gente tem que partir primeiro da clínica, da história, para depois a gente sair pedindo exame. A gente tem que entender o papel desses testes, né, igual eu acabei de falar, para depois solicitar. E não combinar esses testes, né, igual eu acabei de comentar aqui agora, na investigação de rotina, na puericultura, sair pedindo, porque o paciente é muito alérgico, enfim. Bom, agora eu vou falar sobre o tratamento. O tratamento da alergia alimentar consiste numa dieta de exclusão, mais uma nutrição adequada. As pessoas sabem excluir, tira tudo. O menino chega bebendo água e comendo chuchu, e não sabe repor. Então, você faz uma iatrogenia. E para você ter uma dieta de exclusão adequada, uma dieta de exclusão e com uma nutrição adequada, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Nossa equipe tem gastro, tem alergista pneumo, tem dermato, nutricionista, psicólogo, enfermeiro e assistente social. Né? Às vezes precisa de uma abordagem nas escolas, a assistência social atua muito aí, para a gente fazer o treinamento, pacientes que têm alergia, anafilaxia, casos graves, a enfermagem ensina, né? Orienta como aplicar a adrenalina, então tem que ser uma equipe multidisciplinar. Sobre a dieta de exclusão, tem que se fazer um inquérito alimentar em todas as consultas. E tem que ser minucioso na investigação se houve ingestão voluntária ou involuntária, né? A gente fala transgressão, às vezes fica muito pesado, o paciente fica com medo de transgressão, então transgrediu, fez uma coisa errada. Eles
tem que sempre reforçar que tem que ler rótulos. E não adianta você perguntar, tá tomando leite de vaca? A pessoa vai falar, não. E se o paciente teve reação, se você acha que tem alguma coisa errada na história, você tem que rastrear. E aí a gente sai rastreando. Mas não tomou manteiga, não chupou picolé, sorvete, açaí. E aí a gente vai, porque vários nomes aí, rótulos aí, são considerados, podem conter leite. Então, assim, tem que ler rótulo e a gente tem que fazer essa anamnese mais minuciosa, em vez de superficializar, porque senão você não pega, você não descobre realmente, é um papel de detetive, aquilo que está persistindo com a diarreia, ou enfim, né, mantendo o quadro. E quais são as principais definições, então, do tratamento? Primeiro, qual dieta adequada? Eu tirei, por exemplo, o leite de vaca, o que eu vou substituir, né? A segunda, por quanto tempo que eu vou deixar essa exclusão? E a terceira, quando e quais medicações eu devo usar? Bom, mais específico sobre o leite de vaca, a gente tem diversas fórmulas alimentares, as extensamente hidrolisadas, que são as chamadas também semi-elementares, que podem ter ou não lactose, os aminoácidos livres, que são as elementares, que são indicadas nos casos graves, em que tem uma falha da extensamente hidrolisada. Já as fórmulas parcialmente hidrolisadas, elas não são indicadas no tratamento, porque elas não são consideradas hipoalergênicas. Então, os HAs da vida, não, os gentilisos, não são considerados hipoalergênicos. Por quê? O conceito de uma fórmula hipoalergênica são aquelas que tiveram suas proteínas modificadas, reduzindo sua antigenicidade, de forma que 90% dos pacientes alérgicos tolerem a proteína principal, sem ter sintomas. Então, se 90% não tolera, ela não pode ser considerada HA, não pode ser considerada hipoalergênica, tá? Bom, e aí, só para ilustrar um pouquinho para vocês entenderem o que é isso, aqui nós temos um exemplo da proteína intacta. A parcialmente hidrolisada, ela não são indicadas no tratamento, o peso molecular é de 3 a 10 mil. As extensamente hidrolisadas têm um peso molecular menor que 3 mil. Com lactose não está indicado nos pacientes que têm caso de diarreia importante, né? Mas as proctites e, às vezes, as dermatites e as anafilaxias podem ser usadas. E os aminoácidos livres nos 10% que não toleram a extensamente hidrolisada. Sobre a fórmula de soja. Gente, proteína isolada de soja não é uma fórmula hipoalergênica, tá? Ela é simplesmente uma outra proteína, uma é do leite e a outra é da soja. Então, elas estão indicadas após 6 meses de vida, se o paciente tolera, e nas reações IgE mediadas. Nas não IgE mediadas, podem também, mas crianças com a PLV, elas podem ter até 40%, em alguns casos, algumas literaturas, fala até 60% de alergia concomitante à soja. Por isso, hoje já existe no mercado as semi-elementares, a gente dá preferência para elas, tá? Mas o paciente que chega para a gente, né, que já está em uso da de soja e se resolveu, a gente também não vai ficar mudando para semi-elementar por querer, porque o protocolo diz não. Mas, se eu for introduzir, a gente dá preferência. Reações cruzadas, tá? Atenção para reação cruzada. Olha aqui, leite de vaca, proteína da vaca e da cabra tem 92% de probabilidade, né? De tão semelhante que são as proteínas. Então, paciente que tem um familiar que fala, eu também tive, eu quando criança, eu também tive, minha mãe me curou com leite de cabra. Desconfia, né, se teve mesmo. E aí, o outro lado, eu excluí, eu tenho que nutrir. Lembrar que bebidas derivadas de amêndoas, cocas, essas bebidas líquidas aí, né, que tem no mercado, avelã, aveia, batata, arroz, soja, não são recomendadas para os lactentes, porque tem uma inadequação nutricional. E a utilização do substituto adequado e acompanhamento nutricional são importantes para evitar o comprometimento nutricional. Sobre o leite de vaca, então, se o neném está em leite materno exclusivo, aí, nesse caso, eu vou excluir o leite da dieta materna. E não esquecer da reposição de cálcio para a mãe.
Por favor, gente, ela é uma nutrícia, ela está nutrindo uma criança e está sem a principal fonte de cálcio, tá? Então, a gente tem que repor. Nos lactentes que já introduziram, já saíram, já desmamaram ou estão introduzindo fórmula, 80, 90% toleram a semi-alimentar e os outros 10% vão precisar dos aminoácidos. Gente, casos de anaflaxia, que o neném, isso eu quero frisar, porque às vezes o neném sempre mamou no peito, a mãe sempre tomou leite de vaca, o menino nunca teve nada. Quando o neném vai desmamar e toma a primeira mamadeira de fórmula do primeiro semestre, o menino tem um quadro de choque anafilático. Quando ele vai, aí você vai orientar, olha, não vai dar não, vai ter que voltar para leite materno exclusivo, segura a onda aí da sua licença maternidade, ou então a gente vai ter que entrar com a fórmula semi-alimentar. Se a criança vai voltar para o leite materno, não precisa de excluir o leite de vaca da mãe, da dieta materna, tá? Os casos de anaflexia, as crianças continuam tolerando se está no leite materno, o leite que a mãe ingere. Isso é recomendado para casos de enterocolites, né, e de proctites, que a gente vai, o menino nem introduziu a fórmula e só o único alimento que ele conheceu foi o leite do peito, tá? Por quanto tempo tem que manter essa dieta de exclusão? Isso depende da idade do paciente, da gravidade do sintoma, se é um caso de IgE mediado, o valor da IgE, se ela está em queda ou não, né? E aí o teste de desencadeamento, se teve um teste de desencadeamento, teste de provocação positivo, eu vou manter a dieta de exclusão só vou testar de novo a cada 6 a 12 meses. E nos casos que são IgE mediados, eu posso acompanhar pela IgE específica. O menino tem anaflaxia, a IgE continua acima de 100, ou está lá 80. Eu não vou dosar a cada 6 meses, não. Vou dosar uma vez por ano. Vou ficar furando o menino, sabendo que ele tem um quadro grave com a IgE, que comprova isso muito alta, não vai cair rápido assim, não, tá? Sobre o tratamento medicamentoso. Se a manifestação é cutânea, né, urticária, angedemas, dermatite atópicas, o uso de antihistamínicos em altas doses por tempo prolongado. Os corticoides, às vezes tópicos, são bons na dermatite atópica, em casos mais graves, e os hidratantes corporais. Em caso de anaflaxia, é a adrenalina intramuscular, a gente repete a cada 30 minutos, no máximo 3 doses, os antihistamínicos e quem tiver sibilância, os broncodilatadores. Esse é o exemplo da EpiPen, que é uma das canetas injetoras de adrenalina, nós não temos no Brasil, mas tem como importar, mas lembrar que ela tem validade. Então, às vezes, já chega da importação com alguns meses de validade aí, e se não for utilizada, né, você vai lembrar desse detalhe aí, para não comprar ela com validade próxima, do vencimento. Como no nosso serviço, a gente não tem a caneta injetora, a gente abre mão aí do nosso kit do piniquim, que foi uma ideia do Wilson, e que comprou esses estojos, que colocou no serviço, que bancou isso daí, e que propicia aí uma segurança, né, que pode salvar a vida dos nossos pacientes. Então, a gente fornece, antes a gente fornecia 3 ampolas, hoje a gente fornece 2 ampolas de adrenalina, a enfermeira que fornece, anota lote, validade, as seringas, as agulhas, né? Entrega um papel com as recomendações, com as doses, e ensina em todas as consultas como deve ser aplicado, para que o paciente, né, graças a Deus, com pouca necessidade, mas como usa-se pouco, a pessoa pode cair no esquecimento ou ter medo, então a gente tem que sempre estar frisando. São entregues também planos de ação, para saber como reconhecer, como identificar e como agir, né, em casos de anaflaxia. Esses planos de ação tem no site da Pulmolab. E aí, um pouquinho mais do tratamento que a gente tem a oferecer atualmente é a imunoterapia oral e a dieta hiperaquecida, ou as chamadas baked food. A gente tem 2 conceitos, um de dessensibilização e de tolerância, que são diferentes, tá? A dessensibilização, ela é um aumento temporário da dose do alergeno que é capaz de induzir a reação e protege contra reações graves anafiláticas.
Então, às vezes, o paciente em pequenas doses, ele fazendo essa dessensibilização, com pequenas doses ele não reage, só com altas doses, se ele tiver nessa terapia. E a tolerância, uma vez, o paciente perde permanentemente a reação alérgica, permite suspender o tratamento. O objetivo que os estudos fazem, né, da imunoterapia, era obter uma tolerância, mas a gente vê que, em muitos casos, a gente tem uma dessensibilização. Então, um pouco aí da dieta hiperaquecida. Qual que é o conceito dela? Ela é feita para 2 alimentos, de todos os alimentos aí mais comuns de alergia, é só para leite e ovo que a gente tem hoje, tá? Então, o conceito é o seguinte, a gente pega a proteína do leite de ovo, aquece ela a 180 a 200 graus por no mínimo 20 a 30 minutos, adiciona uma matriz de glúten, e esse processo faz uma hidrólise da proteína, alterando o epítopo dele, permitindo que os anticorpos não se liguem da forma como permitindo que não haja aquelas ligações dos anticorpos nos epítopos e desencadeando a reação alérgica. Então, as altas temperaturas alteram a conformação e a ligação das IgEs. O efeito matriz é importante, que altera a digestibilidade da proteína e torna esses epítopos também menos acessíveis. Como que eu vou selecionar o paciente? Qual paciente que tem indicação de usar a dieta hiperaquecida? Gente, primeira coisa, é para pacientes, isso daí só é indicado para crianças com reações IgE mediadas. Então, não tem indicação para enterocolite, para FPAS, para diarreia, para sangue nas fezes, tá? Tem indicação para menino que come, que empola, para menino que tem anafilaxia, viu? Para os casos IgE mediados. As 2 receitas que a gente mais usa, e iniciou os testes de provocação, é pão de queijo e bolo, mas o site da Pumolab você tem várias receitas, os biscoitos, né? Várias coisas que podem ser feitas. E aí a gente seleciona o paciente, nosso serviço, seleciona o paciente baseado também nesses gráficos, nesses estudos. Valores de IgE para leite em torno de 28, 25, 28, abaixo disso a gente já oferece. E para ovo, abaixo de 70, a gente já oferece fazer a hiperaquecida. Por que nosso serviço segue esses gráficos, esses estudos? Porque nesse estudo mostra que pacientes abaixo de 25 de IgE tem uma chance de 50% de não reagir. Então, a gente só testa quando tem essa chance de 50%. E o mesmo para o ovo, tá? Quando tem uma chance, não, o menino está com IgE acima de 100, tem uma chance de 90% de reagir, é o que o Dr. Wilson fala, assim, eu acho antiético a gente ficar oferecendo uma proposta sabendo que o menino tem 90% de chance de reagir. Então, a gente segue esse parâmetro. Mas outros serviços, não. Outros serviços, dependendo também da demanda do paciente, o familiar às vezes chega para você e fala assim, olha, não está dando, o menino vai comer sozinho. Vai comer e eu estou passando aperto, toda vez é levando para o hospital, então, às vezes, a gente faz o teste antes, às vezes o paciente tolera e estimula esse sistema imunológico, né? E aí, falando um pouquinho mais, da mesma forma que a imunoterapia oral, a ideia é o seguinte, você colocar aquele alergeno no organismo da pessoa de forma, entre aspas, despistada, disfarçada, porque aqueceu, né, e adicionou o glúten, e aí o sistema imunológico ali sempre em contato com aquele alergeno, ele não reconhecer como um agressor ao organismo, e aí não desencadear a cascata imunológica, tá? Mas, para o paciente outra coisa que eu quero frisar, o paciente que passou nesse teste, ou seja, nossa, a gente faz o teste de provocação com a dieta hiperaquecida, o menino tolera, consegue comer bolo, porque aqueceu, a gente tem que recomendar, depois desse teste, que o paciente faça a ingestão do alimento hiperaquecido pelo menos 3 vezes na semana, para que o organismo dele esteja sempre em contato com esse alergeno. Então, não é assim, você tolera hiperaquecida, aí o menino fica 3 meses sem comer, um belo dia vai lá no aniversário e quer comer o bolo, porque aquele dia no hospital tolerou. Aí ele pode reagir. Então, é um trabalho, é um estímulo, a gente está trabalhando o sistema imunológico do paciente, então tem que ser considerado como uma terapêutica, tá? E considerado como uma terapêutica, a gente também, no nosso serviço, protocolo, é oferecer esse tipo de tratamento só para criança acima de 2 anos. Porque como é que você vai fazer um nenenzinho abaixo de 2 anos ficar comendo pão de queijo 3 vezes na semana?
né? Bolo obrigar o menino como se fosse um tratamento. Então, nem aí vai fugindo até das recomendações, né, de alimentares para faixa etária. Então, a gente não recomenda abaixo de 2 anos fazer também o baked food. A imunoterapia oral tem diversos estudos clínicos com diferentes protocolos, diferentes doses de alergeno, tempo de duração e segmento das provocações, mas já é uma realidade na alergia alimentar. E os dois, eles têm indicação apenas reforçando em pacientes IgE mediados. A gente recebe demais lá no ambulatório pacientes com diarreia com sangue que foi proposto fazer dieta hiperaquecida. Não cometam esse erro, viu, gente? O objetivo é melhorar a qualidade de vida, não que significa que ele vai desenvolver a tolerância, mas pelo menos vai fazer uma dessensibilização, mas a gente quer chegar nisso, desenvolvimento da tolerância. Ele diminui os riscos de reações graves em ingestões acidentais, e o paciente tem que estar aí sempre em constante contato em pequenas quantidades. Concluindo, então, o tratamento da alergia alimentar é a exclusão do alérgeno. Excluir o alérgeno tem que garantir uma nutrição adequada. Em caso de anafilaxia, sempre treinar o kit em todas as consultas. O tratamento tem que ser individualizado e multidisciplinar. É isso aí, gente. Obrigada. Raquel, obrigada pela aula, foi ótima, viu? Uhum. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Vou aproveitar para fazer umas perguntas aqui então, tá? Diga. Então, não é indicado fazer teste para reação imediata, né? Como Qual teste? anafilaxia. Não é Nenhum. indicar? Não, É. pode-se fazer. Quando que o teste de provocação, que você fala? Provocação Não, oral? você falou assim que nenhum teste, se a pessoa já teve uma anafilaxia, você não vai ficar repetindo o teste para ver. Ah, não. Casos, bom, se o paciente teve uma reação anafilática, eu não preciso fazer o teste de provocação oral, entendeu? Uhum. Eu vou lá dar de novo para eu confirmar uma coisa Uhum. que eu já vi. Eu Uhum. doso a IgE, como é uma IgE mediada, ela tem que estar alta. Entendi. Agora, se eu caio no quadro de suspeita clínica de anafilaxia, né? Então, assim, eu tenho que estar uma coisa bem documentada. Eu vou lá, eu empolo, começo a vomitar, enfim, né? Eu tenho um quadro, anaflexia, gente, envolveu 2 sistemas. Uhum. Então, né, o respiratório e o cutâneo, o digestivo e o cutâneo. Então, se eu tenho um quadro clássico, eu não preciso querer reproduzir ele de novo para fazer diagnóstico. É nesse sentido, entendeu? Entendi. E eu tenho uma ferramenta de dosar IgE, que vai comprovar. Então, não preciso fazer o teste de provocação. Ah, tá, o de provocação oral. Eu Isso. perguntei justamente porque uma vez eu peguei uma criança que teve uma reação anafilática, só que não sabe a que foi. E foi uma anafilaxia, assim, bem documentada. Eu que atendi ele teve urticária, teve alteração hemodinâmica e tudo. Ele estava no aniversário, que a mãe não estava presente, e em 1 hora desse aniversário, ele teve edema de lábio, urticária e alteração hemodinâmica, só que ela não sabe o que ele comeu lá, ou não sei se foi comer, né? E aí, queria saber como que investiga o alérgeno, nesse caso. Na verdade, a gente tem que ver o que ele ingeriu, né? Então, as possibilidades, o que tinha naquele aniversário. Uhum. Porque festa de criança, aniversário é festa infantil, você tem, o que são os alimentos mais comuns? Sempre a gente pensa pelo mais comum, né? É leite, ovo, trigo, peixe, amendoim, que poderia ser qualquer um desses. Às vezes ele comeu uma paçoquinha e tá achando que é sei lá, o leite, né? Mas se ele já ingerir, a gente tem que detalhar, por isso que tem que entrar naquele passo a passo do meu slide lá, né, da anamnese. Porque, não, ele sempre tomou leite em casa, sempre comeu queijo, e no aniversário, então não é o leite do aniversário, né? Então, assim, não, qual que é o alimento que ele nunca ingeriu, que ele teve contato e pode ter naquele ambiente, né? Para eu fazer a suspeita clínica daquele alimento, né? Uma outra dúvida que eu tive é em relação à adrenalina. Uma pessoa, pode ser adulto, criança, que já tem uma história de anafilaxia, já sabe qual que é o alérgeno, como que, tudo bem, no ALOS ele fornece o kit, mas como que uma pessoa comum consegue comprar adrenalina?
tem laboratórios, às vezes eles dão, sabe? Não tem, isso não for, a adrenalina aqui no Brasil, infelizmente, é uma limitação nossa, né, do Brasil. Mas tem como entrar em contato com as empresas e tentar a importação, né, da caneta injetora. A Aí gente só seria compra desse jeito, importando. né? Eu sei de pessoas que têm, mas esse alérgico tem anaflaxia, picada de abelha, aí gosta de acampar, vai com a caneta injetora. Isso eu já vi, entendeu? Mas Aí só importando ou o kit, né? hã? Só importando ou no O kit do kit, Dr. Wilson. né? Que a gente fornece. E uma coisa que eu aprendi também é que no CGP o hálus é só para alergia alimentar. Anaflaxia, outras coisas é o superar, não é? Isso, muito bem, obrigada aí. É isso mesmo. Às vezes chega lá um menino que empolou, eles querem mandar, ou menino que tomou remédio, quer mandar para lá e acha que é a alergia à amoxicilina, ou que foi picada de abelha, picada de formiga e manda para lá. E realmente é um ambulatório de alergia alimentar. A gente até mudou no sistema do hospital a agenda para, em vez de ser a agenda do hálus, é a agenda da alergia alimentar para vencer, né? Muitas urticárias crônicas, são angioedemas hereditários, né? Assim, às vezes a gente descobre, às vezes, autoimunes, e aí tá mandando para lá. Então, tem que só para direcionar, né, o conhecimento aí dos colegas, que é ambulatório de suspeita de alergia. Isso aí. Isso aí. Alguma dúvida mais, gente? Não? Parece que não, todo mundo aprendeu tudo. Ah, Foi muito bom. qualquer coisa nós estamos à disposição. Eu falo que assim, a alergia é um desafio mesmo, porque às vezes a gente colhe a anamnese, todo residente colhe a anamnese, a gente entra lá, a mãe fala tudo às avessas. Impressionante. Eu falei assim, mas você está me desmentindo, mas às vezes é confuso. A pessoa chega às vezes acreditando numa coisa e eu costumo falar assim, olha, eu estou aqui para ou comprovar, para te ajudar a confirmar. Ou então você está comendo mosca no outro diagnóstico, uma doença inflamatória de início precoce, né? E está aí tirando comida do seu filho, tirando comida, criando um problema social, psicológico no menino, e na verdade você está comendo mosca. Então, assim, não é para duvidar do familiar. Chega muitas vezes nessa postura, que o familiar chega na postura, você está duvidando, né? Assim, não fala com todas as letras. Ou então a pessoa acreditou durante 5 anos, 3 anos da vida, que o menino era daquele jeito, porque colocaram isso na cabeça. E aí a gente, em 5 minutos de conversa, você vê que tem esses conceitos todos atravessados, e você tem que convencer o familiar, é difícil. Às vezes a gente faz um teste de provocação, a gente vê que a história não é compatível, mas a mãe não vai dar em casa, e foi encaminhada para fazer o teste de provocação, porque ela não tem segurança para dar em casa. E aí, às vezes, a gente agenda esses pacientes porque para dar uma segurança para a mãe, né? Aí a gente faz o teste intra-hospitalar. Né? Quando os sintomas são muito subjetivos, o menino fica irritado, ele fica nauseoso, né? E aí, o cocô fica queima e o bumbum fica assado. Então, vamos lá, vamos dar para a gente ver, né? Como é que funciona isso daí. E é interessante, às vezes, no teste de provocação, a gente faz as duas pernas, e às vezes o paciente tem muitos sintomas, como é que a gente faz? Os pacientes que a gente faz em domicílio, dosou IgE, está negativo, e o paciente, o sintoma é leve, a gente testa no domicílio. A mãe leva uma lata do leite que ela toma, o Marcelo, nutricionista, vai lá, prepara essa lata, entre aspas, contamina com placebo ou contamina com o alergeno, com leite, né? E aí a mãe leva para casa. Aí uma semana ela dá aquela lata, volta na outra consulta, trazendo uma nova lata, dando a notícia para a gente e continuando o teste, tá? E depois da segunda semana ela volta contando para a gente. Muitas vezes a gente pega o paciente que teve sintomas na perna, que foi o placebo. Às vezes teve uma virose, né? É interessante isso daí. E quando a paciente tem a reação na primeira perna, né, na primeira semana, a gente dá uma semana que a gente fala de washout, que é uma semana de intervalo entre uma ou outra para ter a resolução do quadro, né, e a gente continuar, mas a gente não abre o teste. A gente espera o menino melhorar e continua o teste com a outra lata. Então, esse é o procedimento para os casos, os testes de provocação que a gente faz domiciliares, né?
E se não, às sextas-feiras que são feitos testes de provocação hospitalares aí no CGP, e né, com ou sem acesso venoso, colhendo ou não o hemograma antes, que caso de enterocolite a gente pode fazer uma leucocitose. Então, a gente tem todo um protocolo. E vocês internam os meninos só para testar? Isso, né? De manhã eles chegam, pede para vir em jejum, isso interfere também, e fica ali na observação, lá no, né? Entendi. Testando. Tá bom. Muito obrigada, viu, Raquel, pela aula, foi excelente. Ai, que bom, então. Espero que tenham gostado. Estou à disposição para estar sempre aí discutindo com vocês, que é um assunto que eu gosto muito. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.